Prensa internacional segue repercutindo decisão de Moraes que suspende visitas de Flávio a Jair Bolsonaro em virtude da leitura de uma carta manuscrita pelo ex-presidente. Ministro alega propaganda eleitoral antecipada. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. O tom da imprensa estrangeira diz muito sobre a ação de Moraes. Juiz proíbe Flávio Bolsonaro de ver o pai. Vamos entender aqui essa história, porque o mundo está de olho no que está acontecendo aqui no nosso país. Lorde Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a vocês, colegas de bancada aqui, principalmente a toda a nossa audiência que nos acompanha nesta terça-feira. Olha só, Geisiane, como são as coisas, né? Hoje é 14 de julho, dia da Revolução Francesa, um dos piores dias para a humanidade, na minha opinião, e a gente está aqui repercutindo justamente o que deveria ser a separação de poderes, enfim, né? E a democracia. Aquele 14 de julho é uma data ilusória, bem como o sentimento que nós temos hoje em relação a algumas instituições do nosso país. E isso reverbera internacionalmente pelo segundo dia seguido, Geisiane. Preciso destacar isso aqui para a nossa audiência. Nós tivemos uma repercussão importante ontem, nas primeiras horas após o anúncio do ministro Alexandre de Moraes, melhor dizendo, a decisão dele, não é? E hoje, durante o dia, então, essa repercussão continuou. E até mesmo, olha só, Geisiane, a Al Jazeera, que está longe de ser uma emissora de direita, ela também está noticiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na Espanha, o jornal El País, hoje cedo já também destacava em sua seção internacional, além também de outros jornais. Eu quero destacar aqui, Geisiane, o Le Figaro da França, que também vai na linha de uma publicação da AFP, e dois jornais argentinos, o Clarín, está aí a publicação do Figaro, né? Figaro. O Supremo Tribunal Federal proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai até depois das eleições presidenciais. Destaque aí para a questão das eleições, e a gente vai falar disso. E também o Clarín na Argentina, mas o que mais chamou a atenção foi o La Nación, que é um jornal aí do país vizinho, né, que diz o seguinte: revés para o bolsonarismo. Esse é o Clarín, né? Eu vou pedir para a nossa direção gentilmente colocar o La Nación, porque eles vão na linha do que disse o Figaro. Tá aí. Revés para bolsonarismo. A justiça proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai na prisão durante a campanha eleitoral. Primeiro ponto, Geisiane. É só no Brasil que a gente trata uma prisão domiciliar como prisão domiciliar. Reparem que a matéria sequer ali na chamada, na principal chamada, não fala em prisão domiciliar, porque é assim que precisa ser tratado a questão, né? E depois eles colocam o seguinte: o candidato havia lido uma carta do ex-presidente nas redes sociais. Atenção para a próxima frase: a ação judicial surge em um momento de paridade nas pesquisas com Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se ontem, nas primeiras horas, nós tínhamos aí um destaque, não é, para a questão do filho que não pode visitar o pai, agora a mídia internacional também começa, com razão, focar na questão eleitoral. A Al Jazeera, como eu disse, coloca na matéria que praticamente o filho, né, no caso o Flávio, não poderá visitar o pai, ex-presidente da República, durante o período eleitoral. E o La Nación vai um pouco mais além, que essa decisão do ministro vem num momento de ganhos para o Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Inclusive saíram algumas pesquisas entre ontem e hoje, demonstrando realmente que o Lula está estagnado e o Flávio vem recuperando terreno nas pesquisas, com algumas até, se não me engano, colocando ele um pouco à frente no segundo turno. E aí vem essa decisão da Justiça, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, o tom da cobertura, Geisiane, internacional é esse: o filho que não pode visitar o pai, este filho que é candidato a presidente da República, né, no Brasil, não poderá visitar o ex-presidente durante o período eleitoral, com grande destaque, então, para a imprensa internacional, nesse sentido, pelo segundo dia seguido, chama a atenção para isso, Geisiane. Fazer salgado na mão dá trabalho e toma tempo.
e no final, um sai diferente do outro. Agora imagine. É interessante que alguns desses portais sequer têm uma linha editorial mais ao centro ou à direita e ainda assim reconhece a questão familiar, provando que nós conservadores estamos certos. O que barra tudo isso é o conceito de família, a unidade familiar. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Esse conceito que a Geisa acabou de trazer é importante porque ele acaba dizendo as bases que é direito no mundo inteiro, que todo mundo entende com garantia fundamental. Então, para toda pessoa é garantido alguns direitos muito básicos e até, inclusive, para presos. Isso está positivado na nossa legislação aqui brasileira, mas consenso, em nações civilizadas, mas inclusive aí Al Jazeera, que você trouxe. Então, o mundo árabe também olhando para isso e rechaçando de certa forma. O que eu queria te perguntar, e eu acho que é uma avaliação importante, que foi trazida a notícia de que Trump recebeu uma pesquisa feita lá pelo escritório, pela equipe dele, o pessoal próximo a ele, e essa pesquisa já teria chegado à mesa dele e colocaram o Flávio e o Lula empatados no segundo turno. Então, diante das notícias que você nos trouxe, nos separou aqui muito bem da mídia internacional, mostrando que eles estão ali equivalentes, essa pesquisa também deu o mesmo número, empate técnico, já é algo para a imprensa internacional, inclusive americana, já dizer que essas ações podem afetar e a eleição no Brasil ser contaminada e ser diferente de 2022, que nós tivemos também problemas com o judiciário, pesou para o lado a favor do Lula, mas agora me parece que o mundo acordou e até os globalistas, muitos deles responsáveis por essas mídias, estão dizendo nesse sentido. É isso mesmo, Ivan? Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria. É isso mesmo. A gente aqui trouxe jornais e revistas, enfim, de pelo menos 3 continentes diferentes. Eu peguei essa amostra, poderia, se a gente ir a fundo na pesquisa, vai encontrar muito mais, mas eu fiz questão de não pegar nenhuma publicação de direita conservadora. O máximo que nós temos ali é o Figaro, que é um jornal de centro-direita na França, mas está longe de ser um jornal que nós podemos colocar no espectro conservador político, Bom, então essa é a primeira questão. Você foi num ponto interessante, doutora Fabiana, porque você disse o seguinte: os globalistas parece que largaram a mão. Vale lembrar que isso só está acontecendo porque o Lula traiu eles, tá? Não porque ali entenderam que eles cometeram um erro em 2022, etc. É que o Lula abraçou a China de uma vez por todas e, no momento, os globalistas e os chineses não estão sentando na mesma mesa. Foi isso que aconteceu. Agora, de fato, aqui, o que a gente precisa destacar é que, até mesmo para esta mídia de esquerda, proibir o filho de ver o pai foi longe demais. Eu estava acompanhando a análise que vocês estavam fazendo aqui da questão da OAB também. Do ponto de vista internacional, isso é absolutamente insustentável, ainda mais quando você tem o precedente do presidente Lula, que transformou ali a superintendência da Polícia Federal em Curitiba quase que como um comitê de campanha, Então, isso foi longe demais, até mesmo para os padrões da esquerda como um todo. E sobre os Estados Unidos, doutora Fabiana, trabalhando hoje à tarde, o que eu consegui apurar foi o seguinte: talvez ainda hoje, mas muito provavelmente amanhã, a gente tenha a decisão da sessão 301. De amanhã não passa, é o prazo. O presidente Trump precisa se posicionar sobre a sessão 301 amanhã. Então, eles estão, neste momento específico, separando, dando prioridade a essa questão da sessão 301, para depois fazer uma avaliação mais completa do que está acontecendo agora dessa perseguição com o presidente Bolsonaro, com pai e filho, a gente pode colocar assim. Então, nesse momento, o foco, pelas informações que eu recebi, são da sessão 301 e depois a gente olha essa questão. Agora, jornalismo de verdade.